princípios fundamentais da igreja no Novo Testamento. No primeiro vídeo sobre esse tema, nós falamos que a igreja local existe para a glória divina. E agora eu quero compartilhar alguns pensamentos sobre outro título. A igreja local manifesta a presença divina. A igreja local manifesta a presença divina. Desde o início da criação, nós percebemos Deus sempre buscando uma forma de estar no meio do seu povo, estar junto com o seu povo. Desde o início da criação, Deus sempre tem tido o propósito de habitar entre o seu povo. Nós vemos isso em muitos textos. Eu quero compartilhar alguns. Nesse vídeo nós vamos ler bastante versículos. Primeiramente, nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3, quando em relação a Adão e Eva, olha só, desde o início então nós vemos Deus procurando um meio de se relacionar com o homem. Adão e Eva no jardim do Éden, então ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Aqui está falando de quando eles pecaram e a primeira vez depois da desobediência deles, Deus vindo ao encontro deles. Aqui nos mostra que eles conheciam a Deus, eles conheciam a voz de Deus, E aqui nos fala que na viração do dia Deus ia encontrar com eles. Outro texto, no próprio livro do Gênesis, no capítulo 28, uma declaração de Jacó. No versículo 16 e 17. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Antes de continuar, o que eu estava lendo aqui agora, e me chamou a atenção duas expressões aqui nesse versículo. Primeiro, versículo 16, fala que Jacó despertando do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E é esse o propósito do versículo que nós queremos falar agora. Deus estava naquele lugar. E ele falava que não sabia. Mas o versículo 17 me chama a atenção quando diz: e temeu. Jacó temeu em saber que Deus estava naquele lugar. E disse, olha que expressão, quão terrível é este lugar. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, hoje em dia, infelizmente, virou moda, dizer que é gospel, é evangélico. Virou moda, artistas e todos os meios nós vemos pessoas dizerem isso, E até os verdadeiros cristãos muitas das vezes brincam com isso, E aqui Jacó ele disse que estar naquele lugar sabendo que ali estava Deus, ele disse quão terrível é este lugar, porque é Deus. Eu não lembro onde está em Mateus, não lembro o capítulo, o versículo, mas que Deus fala que Ele pode salvar, mas Ele pode condenar, matar o corpo e lançar no inferno ainda. Deus é dono de tudo. Nós não podemos subestimar Satanás, mas não precisamos temê-lo.
mas Deus nós precisamos sim temer, né, e tremer diante desse Deus, respeitá-lo no temor e tremer por conta do seu poder, por conta do que ele realmente é, do que ele pode fazer. Mas não é este o assunto, foi algo que me chamou a atenção e eu quis comentar. Outro versículo, a nação de Israel, né, quando havia sido tirado do Egito, em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O apóstolo João, no futuro também, o apóstolo João vê, né, um novo céu e uma nova terra. E ele descreve lá em Apocalipse 21 e versículo 3. Apocalipse 21 e versículo 3. Olha o que ele diz, né? 21 e 3. Apocalipse 21 e versículo 3. Ele descreve: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então a presença de Deus entre o povo, entre o seu povo, é um dos temas principais nas Escrituras. Deus, desde o início, sempre buscou estar junto do seu povo. Agora, é importante nós distinguirmos a diferença entre onipresença de Deus e o que podemos chamar de presença manifesta. O fato de que o Senhor está presente em todo lugar não impede de manifestar a sua presença em um lugar específico. É uma coisa diferente da outra, né? Ele está em todo lugar por ser onipresente. Nós não conseguimos esconder da presença de Deus, ocultar nada. Nem os seus filhos, nem os ímpios conseguem esconder nada de Deus. Ele conhece tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo. Mas isso não o impede de manifestar a sua presença em um lugar específico. Vou dar alguns exemplos. No tabernáculo de Moisés, o Senhor habitava no meio dos dois querubins. No próprio capítulo 25 aqui, no versículo 22, olha: Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel, manifestando a sua presença naquele lugar. A glória do Senhor enchia o templo de Salomão em Jerusalém, uma cidade que é mencionada repetidamente como o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Vamos ver, Neemias 1 e 9. Neemias 1 e 9 diz: Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. O contexto aqui é outro, mas é para nós especificarmos
apenas um versículo entre tantos, né, Deus repetidamente dizendo que o lugar que tem escolhido para fazer, aquele lugar como o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Até mesmo no reino milenar, Jerusalém será chamada de o Senhor está ali. Ezequiel 38, versículo, Ezequiel 48, versículo 35. A distância será 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Onde Deus habita hoje? Será que a presença de Deus é encontrada nas catedrais, nos santuários, nos grandes templos que vemos por aí? Né? Agora, nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar essa resposta. Onde Deus habita hoje? Deus está presente em todos os lugares, por ele ser onipresente. Mas onde especificamente Deus manifesta a sua presença? E a palavra de Deus nos fornece essa resposta. Vamos ler Mateus capítulo 18 e versículo 20. Diz: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18 aqui, só uma observação, ele trata da disciplina na igreja, né? O contexto aqui é esse, o que se trata esse versículo é esse, mas nós encontramos aqui um princípio. Então, um princípio está sendo dado aqui neste versículo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nós podemos ver esse versículo dividido em 3 partes. A primeira parte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos. E aqui surge uma outra pergunta: como Deus reúne seu povo hoje para que ele possa... Como exatamente Deus reúne seu povo hoje para que ele possa habitar entre eles? É interessante ver, estudar e procurar algumas coisas. Na Grécia Antiga, era caracterizada por pregadores ou pregoeiros, né, que proclamavam anúncios locais em praça pública. E a palavra aqui grega, e eu estou falando da Grécia Antiga justamente por isso, porque a palavra aqui grega para um pregoeiro, e Paulo se caracteriza em Timóteo como um pregoeiro ou um arauto, né? E a palavra grega para pregoeiro ou arauto, eu não sei pronunciar o grego, mas eu vou ler como eu vi, era kerukes. Então, quando questões políticas ou legislativas precisavam ser estabelecidas em cidades gregas, esse kerux parava no meio da rua e chamava bem alto para reunir o povo. Esse pregoeiro, esse arauto, no grego kerux, né, para reunir os civis naquele lugar que ele estava. E uma vez que o kerux havia feito o chamado, as pessoas saíam de suas casas, seus negócios, seus empreendimentos e se reuniam em um grupo, né, aqueles que saíam, né, que saíam de suas casas, que saíam dos seus negócios, ouvindo o kerux chamar, eles reuniam um grupo. E esse grupo de pessoas convocadas era chamado de uma eclésia. E aqui existe 2 divisões nessa palavra: ek, fora, e kalel, chamar. Então um kerux,
ele fazia o chamado e uma eclésia era formada. Agora, a Bíblia ela usa essas duas palavras em um sentido espiritual. Interessante isso aqui, né? Como eu já mencionei, o apóstolo Paulo, ele chamou a si mesmo de querux, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11. Vamos ler. 2 Timóteo 1:11. Timóteo, capítulo 1 e versículo 11. Olha só. Do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Do qual fui constituído pregador, querux, pregoeiro, arauto, apóstolo e mestre. O conceito da pregação do Novo Testamento, a pregação de Paulo e de outros que também eram pregadores, é o de um arauto. Esse é o conceito, né, que anuncia publicamente a mensagem do Evangelho. Quanto à palavra eclésia, essa é a palavra regularmente no Novo Testamento usada para igreja ou congregação. Então, essa palavra eclésia, aqueles que ouviam o chamado do querux, eles saíam de suas casas, eles saíam dos seus negócios, seus empreendimentos e se reuniam no lugar. E na tradução da Bíblia, essa palavra é usada para, no português, chamar uma igreja ou uma congregação, né, de eclésia. Uma igreja, como eu já disse no primeiro vídeo, não se trata de um prédio, né? Não é um prédio, uma denominação. Eu sou lá de tal igreja. Eu sou... A igreja que eu vou fica em tal lugar, né? Isso é um conceito errado, né? A igreja não é uma ordem de homens, não é, né? Ela é um grupo chamado para fora, né? É um grupo que ouve o chamado do querux, se reúne em um lugar, sai dos seus lugares onde estão e se reúne em um grupo, em um lugar. É um grupo de pessoas chamados para fora, né? E é chamado pelo Senhor, pelo próprio Deus, por meio do querux, do pregador do Evangelho. Por que ela é chamada para fora? Né? Ela é chamada para fora para estar reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é lá que o Senhor habita hoje. É a resposta que nós fizemos no começo. É lá, é no meio desses chamados para fora que o Senhor habita hoje. Deus faz deles a sua habitação, né? O verbo reunidos significa... O verbo reunido, ele está no particípio perfeito, né? Nesse versículo aqui, ele está no particípio perfeito. E o que perfeito? O que significa? Significa que é algo que aconteceu e ainda está acontecendo. Deus chamou, ele ainda chama e ele estará chamando até quando o Cristo, o Senhor Jesus, voltar para buscar esse povo chamado, para morar com ele, para estar com ele na eternidade, né? Então ele enfatiza estado, não algo que passa ou que é temporário, é o estado, né? Não é algo que passou, que está passando ou que é temporário, não. Ele chama para estar com ele, para a reunião desses chamados. O Senhor está no meio deles e ficará
ali, né? Então, uma igreja, nós não podemos confundir, e isso acontece muito, não é uma reunião social, né? Algo programado, algo que nós acostumamos com aquilo, de ir em tal lugar, vai ter um evento em tal lugar. Isso é um evento social, uma reunião social. Mas a igreja reunida, ela é uma reunião espiritual estabelecida. Ela é uma reunião estabelecida por Deus. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, esses são os chamados para fora, onde o Senhor habita neles, onde Deus faz deles sua habitação. Segunda parte do versículo: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. A fórmula em meu nome ocorre em 3 conexões diferentes no Novo Testamento. Nós vemos a primeira: salvação, batismo e reunião. Salvação é os que creem no nome do Senhor Jesus. João 1:12, nós não vamos ler, mas depois pode procurar. João 2:23, João 3:18, entre outros versículos. Esses foi só o que eu separei. Em relação ao batismo, batizando-as em nome do Senhor. Mateus 28:19, Atos 8:16 e Atos 19:15. E no caráter de reunião, terceiro, reunidos em meu nome. É exatamente o que nós estamos falando agora, em Mateus 18:20. Né? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, esses 3 passos que nós lemos aqui conduzem o que lemos lá, condizem com aquilo que nós lemos lá em Atos 2, onde as pessoas foram salvas, foram batizadas e acrescentadas à igreja em Jerusalém. O que significa estar reunidos em seu nome, né? É justamente, sugere em duas palavras explicadas aqui, 2 pensamentos principais, que é associação e autoridade. A associação refere-se em reunir-se ou ou ao nome do Senhor Jesus Cristo. Associar-se com Cristo significa associar-se com o caráter dele, sua verdade, sua santidade, sua majestade. Quer um exemplo interessante? 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo.
pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por que os cristãos deveriam ser separados de tudo que é contrário à retidão, que é contrário à luz, que é contrário à verdade? Porque o Senhor, a resposta é, porque o Senhor está presente entre eles e eles estão associados ao seu nome. Por causa da presença do Senhor entre os coríntios, né, foi dito para eles, foi escrito, e da associação deles com ele, eles tiveram de romper suas associações com a cultura de Corinto. Capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Capítulo 3, versículo 17, 3 e 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa é a igreja, a eclésia, os chamados para fora, associados ao nome do Senhor Jesus, né? Então, fazer parte de uma igreja em que Deus habita requer que nós nos separemos da injustiça e impiedade do presente século mau, né? E também tem a ver com autoridade. Um nome também pode funcionar como uma palavra substituta para autoridade. Um exemplo é de um soldado que bate na sua porta, né, e exige, abra essa porta em nome do rei, né? Ele quer dizer, abra na autoridade do rei. Eu estou aqui porque o rei mandou, né? Então, também traz, além de associação, a autoridade. Nós carregamos os salvos, a igreja de Deus, ela carrega em si, ela traz em si a autoridade do Senhor, né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós podemos sair por aí e gritando e falando que eu faço isso, eu mando, em nome de Jesus, você tem que me obedecer. Isso é extremismo. Não é isso que está sendo falado aqui. Nós somos representantes do Senhor. Sim, nós carregamos a autoridade do Senhor. E por isso nós devemos fazer ao contrário, sermos responsáveis por isso. Por estarmos na autoridade de Deus, nós temos que ser responsável e não sair fazendo farra no nome do Senhor por aí, querendo ser o tal bambambam, aquele que manda e tudo acontece. Muitas coisas ensaiadas nós vemos por aí, muitas coisas mal interpretadas nós vemos por aí. Isso não é o que o Senhor nos ensina. Então, reunir-se no nome do Senhor significa estar e reconhecer sua autoridade. Estar e reconhecer sua autoridade. O Senhor no meio tem não só a ideia de Deus habitando, mas também a de Deus governando. A autoridade é isso, é Deus governando, né, a sua igreja. Né? Aqueles que se denominam poderosos no nome de Jesus, acaba que muitos aí acabam que se escandalizam, e por falar que está em nome do Senhor, o nome do Senhor é desonrado também. Então essa é a segunda parte do versículo. E a terceira parte, aí estou no meio deles. Né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
em associação e autoridade, aí estou eu no meio deles. O sentido da frase aqui é impressionante. Quero achar um versículo que está em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 2, e o versículo 6. Olha só, veja bem no Velho Testamento, né, na Velha Aliança, o que foi falado aqui nesse versículo. Versículo 6 do capítulo 2. Olha, porém, os preparativos para a construção do templo. Mas olha só o que foi escrito. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Né? Veja bem o que foi falado ali em 2 Crônicas, nos preparativos para a construção do templo. Quem sou eu para construir um lugar onde Deus possa habitar? Né? Agora, olha só, que impressionante. Ele afirma, aí eu estou no meio deles. Agora, ele habita entre aqueles que estão simplesmente, nada de sensacionalismo, nada de algo estrondoso aos nossos olhos, mas é algo espiritual, algo que nós podemos participar, dando ouvido à palavra de Deus, reconhecendo os nossos pecados, sendo filhos de Deus em Cristo Jesus, arrependendo dos nossos pecados. Agora ele diz, agora ele habita entre aqueles que estão simplesmente reunidos em seu nome. Ele afirma, aí estou no meio dele. Fazer parte, pensando por este lado, fazer parte de uma igreja local assim, dessa maneira, não sob uma autoridade de homem, não debaixo de um título denominacional, né? Não debaixo de uma liturgia estabelecida por homens, não, mas simplesmente reunidos no nome do Senhor. Fazer parte de uma igreja local assim reunida é um privilégio maior do que qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. Isso não se trata de nenhuma alta sanção eclesiástica e requerida por essa sanção eclesiástica, não. Nenhum decreto de pastor, papa, bispo, não. Apóstolos, não. Nenhuma filiação denominacional, mas aqueles que fazem parte de uma igreja simplesmente reunidas em seu nome. É um privilégio. Que privilégio grande. Que nós possamos entender que, primeiramente, a igreja do Senhor, ela é para Ele, ela é por meio dele, ela existe por meio dele, para Ele e por Ele. E depois, essa igreja reunida, ela manifesta, olha que responsabilidade, a presença divina. Ela manifesta a presença divina. Que Deus em Cristo Jesus possa abrir a nossa mente, nos fazer entender e nos abençoar com essa pequena meditação. Amém.